Boa noite a todos. Boa noite. Com a graça de Jesus possa envolver a todos nós que estamos aqui nesta noite. E vamos falar um pouco do tema do livro Leis de Amor, do irmão do Chico, psicografia do irmão do Chico e Valdo Vieira, que a Maria pediu para falar liberdade com Jesus, né? Criar um tema a partir deste livro. E eu não conhecia esse livro, ainda não tinha lido. Daí eu achei interessante, fui ler, foi um desafio muito legal. Falei, agora o que trazer do livro para vocês? Não dá para trazer o livro inteiro. Então, essa parte não dá para pular, vocês vão ter que ler. Quem fala, está resolvido, mais um livro que eu vou precisar ler. Não vai ter jeito, vai precisar. E antes de falar do livro, fala um pouquinho do mundo, né, gente? A gente vem para o Centro Espírita à noite. Tem alguém aqui que está vendo no Luiza de Abreu pela primeira vez? Se não é no Luiza de Abreu pela primeira vez, então também não é no Centro Espírita pela primeira vez. Já todos aqui já estão no... Está funcionando, Marcelo? Não? Não tem, tá? Tem que contar para lá. Não é para lá, não tem que apontar, não. Estou apontando para o lado errado. Tá. Então, fala um pouquinho desse mundo que está complicado o mundo. Está difícil. Eles falam, o mundo está piorando, está difícil. Está complicado, está complicado, tem as suas dificuldades, né? Muitos problemas acontecendo por aí, muitos conflitos ainda. Essa semana, mais uma vez, um caso de bullying, né, na Praia Grande, terminando aí numa tragédia, infelizmente. Então a gente vê que a violência está presente em todos os lugares da sociedade ainda. A gente vê notícias tristes lá do outro lado do oceano, tanto do lado de cima como do lado de baixo, vê esses casos de bullying, vê pessoas sofrendo, pessoas em situação de rua, todo tipo de dificuldade. Quando vamos assistir filmes baseados em fatos reais, vemos filmes que realmente dão um desespero, uma tristeza, saber que aquilo é verdade e falar, meu, que mundo é esse? O que nós estamos fazendo aqui, né? Como é difícil viver nesse planeta. Que injustiça. Como vocês não se sentem injustiçados às vezes? Vamos dizer todo dia, né? Fala, poxa. E aí tem uma outra questão para complicar um pouco mais. Uma coisinha chamada nossas emoções. Lidar com as nossas emoções. E aí a gente confunde lidar com as emoções com lidar com o sentimento. Frisar isso muito bem, porque quando a gente fala de emoção, eu estou com raiva, já tem uns 5 dias que eu estou com raiva de fulano. Não é a sua emoção. Isso é o seu sentimento. Qual que é a diferença de emoção e sentimento? Quanto tempo dura uma emoção? Quem arrisca? Fala aí um tempo. Você. Quanto tempo? 1 minuto, 1 hora, 5 dias? Minutos. Quem acha que é mais ou que é menos? Menos que 1 minuto ou menos que 1 minuto? Segundos. Vocês chegaram bem perto dele, chegou bem pertinho. Quer chutar quantos segundos? 1, 2. Um pouquinho mais. Segundo os estudiosos, especialistas, em torno de 30 segundos. 30 segundos. Dava para evitar aquele desastre no trânsito? Dava para evitar a briga? Dava. A gente consegue. Nem sempre a gente consegue. Dava para evitar brigar com a esposa? A esposa está aqui hoje. Eu não brigo com ela não briga comigo, eu só retudo. Briga não. No lar a gente discute a relação. E a mulher sempre tem razão. Seja hoje ou daqui a 3 meses, ela vai ter que ter razão. Brincadeira. Então a gente tem que lidar com as nossas emoções. E às vezes nós não temos a menor ideia de que emoção nós estamos sentindo. Que na verdade se transforma em sentimento. Né? O que é o sentimento? É o conjunto de ideias a qual eu vivi e formei um conceito.
Então isso é um sentimento. Né? Hoje em dia o homem veste rosa? Veste, eu visto, até uma, mas eu tenho camisa mais ou menos rosa. Se fosse uns 20, 30 anos, eu falasse que ele estava de rosa, ele ia olhar feio para mim e queria brigar. Porque ele ia achar que eu estaria caçulando, está de rosa. Porque era um conceito. Um pré-conceito, seja lá. E vamos formando ideia. As pessoas discutem futebol? Discute bastante. Até demais. Até tiram a vida uma das outras ainda. Por causa de futebol. Porque o cara acha que a vida dele está no gol, no pênalti que o juiz não deu. Isso o que é? É conceito. Então esse conceito gera um sentimento. Porque a emoção foi aqueles 30 segundos. Posso aí pisar no teu pé, querendo ou não. Lá pisei mesmo, e daí? 30 segundos você tem o direito de sentir raiva. Depois dá para. Mas aí, se você estiver na sala de aula, todo mundo vai rir. Aí aquela emoção de 30 segundos vem o sentimento: poxa, eu estou passando vergonha, porque estão rindo da minha cara, eu vou ser bobo. Lembra dessa palavrinha, a pessoa que é mais jovem que nem eu? Hoje em dia, você é bobo, meu. O bobo é o que todo mundo, o bobo da corte, né? É aquele que todo mundo usa e abusa, faz de palhaço. Para que eu estou falando? Tudo isso tem a ver com o livro. Tudo isso tem a ver com a ideia, porque são conceitos da nossa sociedade que estão formados há milhares de anos, séculos, décadas, e eles vêm mudando? Vêm. Para pior ou para melhor? Para melhor. Porque tem duas guerras acontecendo no mundo. Para essas guerras continuarem, para essas guerras começarem, para outros países que queriam se envolver, tiveram um monte de reunião na hora. Eu não queria falar o nome de guerra, porque a gente já cria a imagem mental da destruição, da tristeza. Mas esse momento é interessante, porque junto um monte de gente lá, chefe de alguns países, não vamos guerrear. Não vamos guerrear, se você for em guerra, se você está na guerra, não compro mais que você, não te vendo mais comida. Ninguém está falando em vida humana que vai ser perdida lá, vocês estão falando em negócio. Mas já é um outro conceito. Antigamente o cara queria preferir que o país dele se falisse, afundasse como a Europa afundou na Segunda Guerra. Por isso que os Estados Unidos virou uma potência, né? A Europa faliu, mas o interessante era quebrar o pau, era fazer guerra. Então vai se pensando, e as brigas vão tendo leis mais severas. Né? Hoje, tem crime, mas tem tanta câmera para tudo quanto é lugar, tem tanta coisa vigiando a gente que nós já estamos quase no plano espiritual. Porque a hora que a gente perdeu o corpo, é a consciência direta com Deus, não tem mais o que esconder. Mas hoje é tão fácil você saber o que o outro está fazendo, que a gente já não tem mais como se esconder muito. Então, já que não dá mais para esconder, vamos conectar com o homem lá em cima e saber o que a gente faz é com Deus. Eu não consegui, não deu certo, mas Deus, você sabe que eu estou tentando. E amanhã eu vou tentar de novo. E daqui a pouco eu vou fazer melhor. E daqui a pouco eu vou fazer diferente. Porque se a gente não tiver esse conceito dentro da nossa cabecinha, fica muito difícil, fica quase impossível. Aí se eu for discutir religião, então, porque isso, porque aquilo, porque seu conceito está errado, porque minha religião está certa. E lá atrás Deus já falou tudo isso. Gente, a ciência evoluiu bastante. Todo mundo consegue aceitar um livro que não foi escrito na época que a tradição oral começou, falado por diversas pessoas, sem prova nenhuma que aquelas pessoas falaram, escrito 700 anos depois. Aí existe outra metade do planeta praticamente aceita um livro que um cara só falou, não, agora Deus está falando comigo direto, eu vou escrever aqui. E esse livro é a verdade. Mas só 13 milhões de pessoas mais ou menos no mundo conseguem aceitar que um livro que foi escrito por várias pessoas, no mesmo tempo, podendo ser provado isso. Que Kardec vai lá falar com vários médicos, né? Consegue provar que aqueles médicos escreveram aquilo sem contato nenhum, sem WhatsApp. Eu escrevi isso, escreve você também no Japão, você na Alemanha, do outro lado do mundo, escreve a mesma coisa que eu, porque o cara vai aí você manda um PDF assinado, assinatura digital lá para o Kardec, que ele vai publicar isso amanhã no Facebook. E aí já vai sair o livro dos Espíritos com o planeta inteiro. Não era assim.
Nós conseguimos pegar todas as distâncias, pessoas que não se conheciam e não tinham telefone, escreveram a mesma coisa. E aí depois no Brasil, século passado, veio Chico, Divaldo, Valdo Vieira, Bacélio, Geraldinho, que ainda faz um trabalho lá em Pedro Leopoldo. Não conheci o Uberaba ainda, mas Pedro Leopoldo nós fomos lá em 2018. Que energia maravilhosa, que lugar fantástico. E falam por mais de 400 livros do Chico. Segundo o pessoal lá atualizando, a gente em 2018 já era mais de 500 livros publicados do Chico. Aí um amigo meu, a gente conversando lá no serviço, ele falou: pô, mas se tivesse mais mensagem dessa que você fala aí, psicografada, as pessoas iam poder estudar e entender o Espiritismo. Eu falei: olha, só que eu pesquisei por cima, são cerca de 10 mil livros. Eliana? 10 mil livros espíritas. Não lê porque não quer. Então, Leis de Amor tem 8 capítulos e 30 páginas. Peguei algumas questões. Facinho de vocês lerem. Igual o Sinal Verde, igual a Resposta da Vida. Aqueles livros de pergunta e resposta. Só não lê se não quer. É como foi falado aqui no estudo. Adianta eu vir na palestra a cada 6 meses e tomar um passo, tomar água fluidificada. Porque no eu não tem, mas tem casos que tem a água fluidificada. E continuar achando, pensando do mesmo jeito, tendo o mesmo conceito. A gente tem um filho de 4 anos que tem necessidades especiais. Depois de alguns anos de espiritismo, eu aprendi que eu não sabia nada. Tudo que eu estudei eu não tinha usado para nada ainda. Só tinha lido e não tinha praticado. E estou tentando aprender agora. Ele precisa de paciência. Ele precisa de amor. E a gente vê quanto a gente vê nos conceitos de que pessoas falam: mas você não bate no seu filho, deixa de castigo, tem que te respeitar. Você, no trabalho, o chefe te dá uma bronca, você não gosta, fica 6 meses com raiva do chefe, vai pôr o nome dele na caixinha de vibração pedindo para ele tropeçar. Não adianta. Não adianta. A gente tem que estudar todo dia e estarmos dispostos a nos melhorar. É fácil? É só ler o livro, vir aqui fazer palestra, fazer o curso, está tudo resolvido? Não. Mas nós precisamos estar juntos aqui, trocando ideia, falando, nos motivando. Senão a gente não consegue. E por causa disso, já na época lá, muito tempo atrás, o pessoal da federação foi lá numa reunião mediúnica pedir, para o Emmanuel fazer um livro para explicar os sofrimentos humanos. Entenderam agora? Porque tudo que eu estava falando é sofrimento. O Sinal Verde ele fala muito de maneiras de agir, muito maneiras de agir. Resposta da vida, pergunta e resposta do dia a dia. Esse ele vai cutucar o sofrimento. Tá? E na época o Chico Xavier e o Valdo Vieira psicografaram, cada um fazia um capítulo separado. Depois o Valdo Vieira foi seguir outro caminho. Nem a questão 12 eu vou ler inteira para vocês, do primeiro capítulo. Causas espirituais das doenças. Qual que é a causa espiritual da doença? Porque a gente sempre procura lá no passado, Na vida passada, eu acho que amarrei a mão do meu chefe, então eu não consigo levantar a mão para trabalhar. Eu acho que tem umas 50 pessoas dormindo e agora eu não consigo sair da cama, só quero dormir. Aí eu fico, eu não consigo aprender um idioma porque eu devo ter matado todos os estrangeiros do meu país. Não, você não quer estudar, se dedicar, levar tempo, levar alguns anos. A gente quer tudo para ontem. Eu, hoje, estou um pouquinho só de violão, bem pouquinho mesmo. Mas na adolescência eu não queria nem aprender. Eu pegava o violão e queria tocar. Eu falei, mas eu tenho que aprender, porque eu já nasci sabendo. Aí sim, pela vida passada, eu não quis estudar música. Ou se estudou, fez tudo errado, agora você pode ser a verdade, para poder. Então a pergunta é: a mente invigilante pode instalar doenças no organismo? Está perguntando nem do passado, E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária, hoje, não a doença do passado. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Ponto.
Se eu falar para vocês que vocês vão estudar, vão fazer os cursos da casa, você vai se tornar uma pessoa humilde, bondosa, e vai conseguir trabalhar mediunicamente da melhor forma possível. Você acredita? De verdade. Todo mundo a gente até quer, mas no fundo a gente não acredita. Se eu falar que vai dar tudo errado, que nunca mais você vem no centro, você não vai conseguir nem começar o curso. Se você começar o curso do Evangelho vizinho, Evangelho fica sabendo, vai com música evangélica no alto, no último volume, você fala, vou na igreja com ele, porque ele não aguenta mais a música, nem concorda com o que está falando. Você acredita? Por quê? A gente veio da ignorância, veio errando, aprendendo, amadurecendo. Então o sofrimento a gente já viveu. Eu não curto que nem eu certo falar sofrimento, é aprendizado. Né? E o que é bom a gente sempre duvida. O filho fala, filho, janta, depois da janta a gente dá o chocolate. Ele não acredita que ele vai dar o chocolate depois da janta. Também para a mãe deixa sempre no dia seguinte quando dá, né? E quando dá, a gente dá o chocolate. Então a nossa mente, acredite. Acredite que você é capaz. Só que entenda que a gente não consegue nada sozinho. Eu sou uma depressão, psicólogo, psiquiatra, centro espírita, estudo. A Luísa é só de segunda à tarde, quarta, sexta e domingo de manhã. Não dá para vir segunda à tarde? Vai em outros centros. Estude aqui, frequente aqui, mas eu estou precisando muito de palestra. Faz que nem os anônimos, 90 dias, 90 reuniões. Está começando agora, 90 dias, 90 palestras. Você vai ficar bem. Ele não vai brigar com ninguém em casa, só vai dormir antes. Não, deixa eu dormir antes que ele chega brigando com todo mundo. E às vezes a gente acha que o problema está em casa, né? E por que o pessoal não vem no centro comigo? Graças a Deus ele foi para o centro, vai dar um pouco de paz aqui. Então, às vezes a gente é o problema e acha que o outro é o problema. A gente só muda a nossa mente. O que Jesus pediu? Amar, paz e amor, fazer o bem, servir. A gente ainda quer sempre servir. Parentesco e filiação. As consequências dos crimes obscuros dos homens terminam com a morte? Se alguém tinha alguma dúvida, né? Que, morreu, acabou. Não desaparece no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue além da morte, desdobrando causas e consequências. O que precisamos para vencer na luta doméstica? A gente fala em guerra no mundo, em bullying na escola, mas toda a dificuldade está começando em casa. A criança vai para a escola muitas vezes fazer bullying porque ela aprendeu em casa. Nós temos que tomar cuidado. Então eu tenho que mudar. Se eu começar a gritar com meu filho, toda hora que eu não mudar isso, ele vai gritar na escola, ele vai brigar. E o outro que o pai grita, vai gritar com ele, daqui a pouco vai indo. E não tem fim. Jesus não pediu, só ensinou perdão. E a gente às vezes não perdoa a criança que está brigando com a gente de casa. A criança não quer obedecer, a gente não quer perdoar a criança, não quer ter paciência com a criança. Imagina com o resto do mundo. Quem que é o cérebro maduro? É a criança ou é a gente? Deveria ser a gente. Mas por que toda a sociedade tem esse conceito de que criança tem que obedecer, tem que isso, tem que aquilo, e você não bate no seu filho, nem tapinha, bota ele de castigo? A gente põe adulto de castigo? Será que deu certo? Será que a sociedade encontrou um ápice de tranquilidade, de paz, de equilíbrio, de amor, de entendimento, de não ter mais guerra, de não ter mais fome, de todo mundo ser honesto, 100%? Fui pagar o pão com 10, o cara deu 20 de troco. Eu vou lá devolver. Estou desempregado há 6 meses. Aí tem agora, o que eu faço? Devolvo ou não devolvo? Mas ninguém está me ajudando. E aí? É meu. Cada um tem a sua fraqueza, cada um tem o seu lugar para trabalhar. Cada um sabe onde vai dar perto, né? Sabe o ditado popular antigo. Não é do meu tempo, então eu aprendi. Cada um sabe onde está perto. A gente sabe o que precisa fazer. Por que a gente precisa de um psicólogo? Para ouvir aquilo que a gente já sabe, mas quer fugir. E às vezes a gente vai no psicólogo, mas tem que continuar indo, tá? Não é para deixar de pagar o cara lá, cancelar o plano que eu falei, porque a gente precisa de ajuda. Sozinho a gente não consegue. Por isso que nós estamos aqui em grupo. Então o que precisamos para vencer na luta doméstica? Paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade. O que foram em vidas anteriores os pais despóticos? Meu pai, isso, aquilo, minha mãe jogou uma bola, eu sou assim por causa dos meus pais. São aqueles filhos do passado,
quase sempre são aqueles do passado, em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. Então, por que nós temos que ter paciência e perdoar? Porque nós estamos onde tínhamos que estar. Tudo tem o seu tempo para acontecer, sim, mas eu fico de braços cruzados esperando? Não. Se eu estudo e compreendo, eu vou começar a buscar me melhorar. Eu conseguindo me melhorar, as coisas vão acontecer, mas vai ser no tempo da maturidade. A fruta amadurece no tempo dela, mas ela precisa de água, precisa de sol, precisa de uma terra fértil. O que acontece se você plantar uma árvore frutífera em um lugar que só tenha sombra o dia inteiro? O que acontece? Ela até não morre, a árvore sobrevive, mas não dá fruto. Não dá fruto. E às vezes a gente quer dar frutos sem nos iluminar a nossa alma. Estudar e eliminar a alma. O que eu estou falando aqui na palestra não é nada. É uma coisinha só, um trocar de ideias, um bate-papo. O interessante é o curso. E mais interessante do curso é o que nós vamos fazer no nosso dia a dia em casa. O que nós vamos colocar lá? Cidade Alerta, cortar para mim e vamos colocar o tempo todo. Eu posso escutar um rádio, uma notícia de vez em quando. O jornal, uma vez por semana que você lê, assistir, tá bom. Você fica o dia inteiro só em notícia ruim, só em guerra, só em briga, só em isso, só em problema, só de economia tá ruim, só que vai piorar. Aí eu saio na rua de casa, chego em buraco, eu ligo para a prefeitura para avisar que o buraco é plano do governo. Tem uma praça em frente de casa que o mato dá para pôr uma manada de cavalo para pastar lá, mas assim, são poucas pessoas que ligam. Coisas do município a gente não age. A gente está lá preocupado com a guerra do outro lado do mundo. Se a gente não está se dispondo a resolver, às vezes, a pintura do centro, a participar do curso, a participar do voluntário, a participar do conselho, a participar de uma associação de bairro, ou de ligar simplesmente para a prefeitura para exigir o nosso direito, que mundo que nós estamos esperando. E dentro de casa, ajudar a esposa a lavar a louça, ajudar os filhos ajudar o pai, um ajudar o outro. Não é todo mundo ficar esperando só uma pessoa fazer. Então a gente tem que ter esse conceito também. A transformação começa ali. Escolha social e profissional. A profissão nos concede oportunidade de reajuste. A criatura renasce gravitando para o campo de serviço em que se lhe afinam disposições e tendências. Aí eu não estou dando certo na minha profissão, estou dando certo no meu negócio. Porque você tinha tudo para ser um excelente eletricista e quis ser advogado. Porque ia dar mais dinheiro e status, mas não gosta de lei, não gosta de lei. O cara ia ser um excelente mecânico, um excelente médico, mas vou ser juiz que vai dar mais status e vai trabalhar menos. E aí também não vou falar em conceito de valores, porque o que é ficar rico para um ou para outro é muito diferente, mas tem condições de ter, pelo menos pagar as contas, pagar os boletos, para ir no mercado, poder viver ali dignamente, todo mundo tem condições. Às vezes você está infeliz com o seu trabalho porque está fazendo a coisa errada. Não é para pedir demissão amanhã, ficar desempregado, mas analisa o que você está fazendo, analisa o seu caminho. É a fatalidade que faz a pessoa escolher determinada profissão? Certamente que a situação da personalidade em determinada carreira não obedece à fatalidade. As coisas me levaram a esse caminho. Você gosta, você se afiniza, observa, presta atenção em você mesmo. A resposta está aí, não sou eu que estou falando. O que são os filhos problemas? Filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Então vamos aproveitar essa vida para falar sobre Jesus, para mostrar que o mundo não é o tênis Nike, não é o iPhone, não é a Ferrari, não é quem tem o melhor livro, quem vai para o melhor país, quem faz a melhor viagem, quem tem mais dinheiro. Não é isso. É importante, Se não tivesse empresas, trabalharemos onde iríamos trabalhar? Temos que trabalhar em algum lugar. Mas às vezes famílias brigando, um tirando a vida do outro por dinheiro, e essa pessoa não precisa. Essa pessoa não precisava daquele dinheiro. E está lá sofrendo. Não, porque o outro ficou com tudo. Com tudo que o outro às vezes ficou é metade da fortuna que ela já tem.
Seja uma casa, seja 10 casas, seja um carro, seja 2 carros, seja o que for. Essa pessoa que vai para casa paga com as contas pagas. Vai no mercado e fica fazendo conta para pôr as coisas no carrinho, porque hoje está difícil. Vai levando dificuldade. Nós estamos onde nós temos que viver, aqui nesse planeta. Ou nós fazemos a nossa parte, nos envolvemos na sociedade como um todo, nos envolvemos no centro, no estudo, no auxílio à família. O que eu posso fazer melhor no meu trabalho? A primeira, eu saí às 6, chega por hoje, né? Já me exploraram muito. Hoje fui no médico, cheguei às 2 para trabalhar, né? E às vezes a gente só vê o nosso lado. Às vezes a empresa, você vai no médico, a empresa não está pegando no seu pé, você precisa, a empresa estar do seu lado. E o quanto eu estou me dedicando para ajudar? Aquela é a causa. Ah não, o patrão está ficando rico. Se aquela empresa não tiver amanhã, será que eu vou ter trabalho? Então, tudo é ligado, tudo depende de tudo. Quando é que nós vamos entender que no mundo nós somos um só? Nós estamos ligados por energias, por ações e consequências. Não é a cor de pele, não é a altura, não é o peso, não é o sexo que vai fazer alguém melhor que ninguém. Jesus já falou isso faz tempo. Aí vem mais 10 mil livros, mais um monte de livros que tem de outras religiões, e a gente não entende. Qual a função essencial do lar e da família? Purificam-se impulsos e renovam-se decisões. Obsessão. Existe relação entre obsessão e correntes mentais? Pensamento é base de tudo. Então, para com aquela maneira de falar, o meu obsessor não deixou eu levantar para ir trabalhar hoje. O meu obsessor não deixou eu ir para a palestra do centro hoje. O meu obsessor não deixou eu começar o curso do CEPAD, gente. O teu obsessor é você mesmo. Às vezes o espírito coitado acabou de desencarnar perdido, nunca teve religião nenhuma, está lá desnorteado, sem função, está com raiva de alguém que atropelou ele, e aí está você naquela angústia, naquela raiva, naquele desânimo, andando na rua, que ele acaba andando em você até sem querer e não consegue se soltar. Deixa o coitado em paz. Deixa o cara para lá. E aqueles que realmente querem vingança, querem buscar um ajuste de contas, é a nossa transformação moral que vai convencê-los. Conversa com o cara. Né? O perdão, não é para mim. Você vai me perdoar, não é por mim, é por você. Olha quantos séculos, décadas, milênios você está aí sofrendo. Se liberta de mim, cara. Não vale a pena. Será que eu sou tão importante assim? Que você vai perder milênios por minha causa? Você está entendendo? Então não é bem assim. Quando estaremos realmente em paz com todos aqueles que ainda são, para nós, aversões naturais ou pessoas difíceis? Quando não somos nós a pessoa difícil e estamos achando que somos outros, né? Vamos prestar atenção. Quando todo mundo fala a mesma coisa de mim, por exemplo, quando só uma pessoa fala uma coisa de todo mundo, essa pessoa é o problema, né? Está falando de todo mundo. Mas como todo mundo fala a mesma coisa de uma pessoa, vamos prestar atenção. Não adianta ficar com raiva, indignado, chateado. O inimigo, ele é bom, porque ele nos ajuda a crescer. Ele mostra uma coisa dentro da nossa cara e não tem. Ah, não gosto de você, ele vem e fala. O amigo, às vezes, ele tem tanta dificuldade de falar para nós, na verdade. Na verdade, ele não quer, agora não quer perder amizade, porque ele sabe que nós somos tão bem gratos que vai falar e você vai ficar com raiva dele, não vai aprender nada. E às vezes não quer perder amizade, só que ele vê que você está se afundando, uma hora ele fala. Ah, não quero mais falar com esse pessoal. Fui lá no centro e falaram que eu não sou anjo. Como que eu não sou anjo? Eu, quando cheguei no centro espírita pela primeira vez, saí de lá chateado. Tinha 17 anos. Saí de lá chateado. Porque nem o espírito veio dar comunicação para mim. Olha, ainda bem que você chegou, que bom. Olha, tem um tapete vermelho, é sério, gente. Fui sofrer mais 5 anos, para depois voltar todo arrebentado e tentando consertar até hoje o estrago. Escolha. Às vezes a gente está iludido. Jesus ensinou humildade. Para aprender humildade, nossa, como é difícil. Então, um dia chegaremos a agradecer-lhes a colaboração. Por que o pai briga com o filho? Porque a gente acha que está agindo por amor. E nós aprendemos a brigar com a gente. Sempre estão brigando desde que o mundo é mundo. A caverna começou o quê? Pancada na cabeça para conquistar a mulher. Dizem, né? E puxa pelos cabelos. E agora tem que levar flores, né? Fazer carinha, entrar com uma rosa para pegar no espinho. Mas a gente não sabia a respeito disso.
ignorante. A criança que acabou de nascer começou a andar, ela quebra tudo, ela bate com o outro, ela rasga a camiseta do outro. Tem problema? Não tem problema. Mas nós achamos que tem. E aí nós vamos trazendo isso e continua trazendo. Na verdade, nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos. Nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Criamos ideias erradas. E aí eu tenho raiva. Como é que eu extravaso essa raiva? O homem pode chorar? Não, né? Claro que pode? Pode. Mas nós aprendemos. Né? A gente chega aí, mais novinho assim. Esse é mais novinho. Nós somos mais novinhos lá. A alma não pode chorar. O que você está falando com isso? Você não pode externar suas emoções. Aí cresce na adolescência, não sabe fazer com medo, com a raiva, não sabe como lidar com aquilo e vai brigar na escola, vai dar problema lá, vai fazer bagunça, vai infernizar as professoras, né? A esposa coitada aqui é professora. Espírito de luz, gente, não é fácil não, porque eu não teria essa coragem. Só que o trabalho do bombeiro, eu falo, nossa, o trabalho é difícil. Eu falei, não, entrar no incêndio, pular do rio lá é fácil. Difícil é lidar com a aluno na sala de aula. Já estamos finalizando. Então, quais as relações entre o presente, o passado e o futuro? Todos estamos no presente, com o desejo de construir o futuro, mais envolvidos nas consequências do passado que nos é próprio. Aqui eu queria frisar bem, gente. Kardec escreveu em 1858 que lançou, né? O Livro dos Espíritos. Naquela época, dava para falar assim, ó, dava para trocar por palavra sofrimento por, olha, você está aprendendo, é tranquilo, você só se equivocou. Dava. Na época de Moisés, dava para falar assim, ó, Deus não está te castigando, você está aprendendo, Deus te criou simples e ignorante. Dava para falar para aquele homem aqui que teve que falar assim, ó, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se o cara espetar um olho seu, vai lá e espeta só o outro olho dele, não corta a cabeça dele, ele não mata toda a família dele. Esse era o ser humano naquela época. Então não dava. Então Kardec também, um pouquinho mais perto de nós, não dava para falar outra coisa que não fosse sofrimento, karma, dívida, expiação, pagar. Porque se a gente não viesse com a ideia de que a gente está condenado a alguma coisa, a gente não tinha medo. Ia continuar vivendo na emoção, na pegada à matéria, no prazer imediato. Eu quero é para agora. É igual o bebê lá de um ano, ele está chorando porque está com fome, de 3 meses. Está chorando desesperado, porque ele não sabe falar, ele não sabe expressar as emoções, ele não sabe se ele está sendo entendido, então ele chora desesperadamente porque chega uma madeira de secão. E a gente é espírito assim, é um espírito que quer na hora a satisfação, quer agora, e não entende que o prazer verdadeiro está em ajudar, em se libertar dos nossos milímetros. Por isso que o espiritismo é uma religião muito difícil. Porque é fácil você sem críticas, tá, gente? Mas é só uma coisa que é fato constatado. É melhor eu chegar num lugar e falar, meu amigo, está tudo zerado, tudo tranquilo, beleza? Sua conta aqui você está devendo 1,5 milhão no banco. O que é melhor? O gerente vai falar, você vai pagar, vai ter que entregar sua casa, seu carro, vai morar no quarto cozinha de aluguel, vou fazer assim, suaves prestações mensais de R$1.000 pro resto da sua vida. 70 anos pagando. Ou ele fala assim, ó, zerou, hein? Não deve mais nada. Se você não comprar dívida daqui para frente, está tudo certo. É mais fácil. Então o espiritismo é difícil por causa disso. Está tudo na nossa mão. É tudo problema nosso. Mas não é sofrimento. Não é pagar o passado. Não é espiar. É caminho de aprendizado. Espírito simples e ignorante. Você está aprendendo, está conhecendo, está descobrindo. É normal. Lembra que eu falei que a gente afiniza mais com o sofrimento porque a gente já passou por ele? Porque a gente sabe, o resto a gente não sabe. A criança vai enfiar o dedinho na tomada. Não pode. Quando ela não enfia, ela sossega. Está lá a panela no fogo. Filho, não encosta aqui. Queima. Não encosta aqui. Queima. Enquanto não encosta o dedo, sossega. O que chama isso? Experimentação. Vivência. Saía com a espada lá cortando a cabeça de todo mundo há 500 anos, mas a gente achava que aquilo era legal. Precisei aprender a se sentir. Chegou uma hora que começou a me incomodar, não faço mais, acabou. É expiação? Não é que é expiação. O meu espírito está ligado ao orgulho. Fui milionário, deve ser uma vida bem lá atrás, eu nem lembro mais disso, mas se eu fui, né? Milionário, só usei dinheiro para tudo errado, né, gente?
quero fazer o bem, eu quero ser humilde, porque tenta ter dinheiro, 70, 80, 100 anos a vida acaba. Acabou, é só o espírito. Aí eu estou lá sofrendo de novo, milindrado, porque eu quero ficar vivo, quero ficar no corpo e não dá mais. Então eu falo, eu quero vir pobre, bem pobre, e eles iam aprender mesmo. Eu estou tendo uma 10 vidas para cá. Mas a gente aprende. Então, isso é pagar, isso é espiar, é necessidade, porque o meu espírito precisa daquilo. Suponhamos que eu fui um músico maravilhoso perdido por aí. Se eu vier novamente tocar na música, eu vou perder de novo. Então você vem com maior dificuldade para tocar. Aí o cara cai caprichado. Não sabia andar direito, nem correr, andar de bicicleta não, nadar era terrível, cantar desafinado e tocar em música mais. Então, aí tem que descobrir alguma coisa, descobrir teatro depois. Legal, pelo menos. Então, gente, é isso. O livro, ele é muito simples, tá? Ele é muito simples. Vocês vão ter que ler, porque ele vai falar de novo: mágoa, ressentimento, desespero, atritos e irritações, patologia da alma, aquilo que a gente já sabe, porque a emoção vira esses sentimentos ruins. Ou alguém aqui nunca sentiu isso? É isento? Qual o ponto fundamental do socorro espírita dos males de origem doméstica? Educação individual, evidenciando a reencarnação. Senão Deus seria injusto, né? Eu tenho que nascer pobre, umas 20 vidas e o outro nascer rico, né? Faz parte do aprendizado. A gente tem que ser rico de alegria, de felicidade. Como falou, sorrir. E é difícil sorrir, né? O último capítulo da redenção. Basta apenas chorar para realizarmos o expurgo do coração? Ele fala, isso é muito legal. O semblante lavado de lágrimas, no entanto, às vezes trazemos o semblante lavado de lágrimas. No entanto, o desespero e a inconformação desmancha-se igualmente em pranto amargo. Então não adianta só chorar com raiva, com revolta de Deus. Você tem o direito de ficar triste? Tem. Perdeu o emprego, fica triste? Fica. Alguém desencarnou, fica triste? Fica. O Corinthians perdeu? Triste? Fica. O Santos foi rebaixado? Fica triste. O filho foi reprovado na escola? Fica. Está esperando o ônibus de manhã, passou na água lá, o cara de propósito te lavou de água. Ô iluminado, vai para o centro espírita tomar água, felicidade e paz. Tem direito? Tem. Agora, alimentar, isso é que nós não podemos. Tá? Aí nós temos que virar a chave. Temos que buscar o caminho do bem. Para isso que nós viemos até o centro hoje. Espero ter deixado vocês curiosos para ler o livro, para quem ainda não leu, quem lê de novo, é sempre bom ler, né? Agradeço a paciência, fiquem todos com Deus, com paz, com Jesus, e muito obrigado pela oportunidade. Bom dia.